Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc em conjunto com o governo do estado de Pernambuco. Olá, minha gente. Meu nome é Aquiles Flores, eu sou cantor, guitarrista, compositor e violonista. Estou aqui com o projeto O Violão e os Ritmos Pernambucanos, onde a gente aprende um pouco da teoria e da técnica do violão, junto com os ritmos oriundos da cultura, das manifestações culturais de nossa terra. E hoje a gente vai encerrar a parte do maracatu. Mas antes, a nossa aula de técnica de violão. Bom, gente, vamos lá. Hoje vamos continuar falando da técnica do violão na parte de acordes. Na aula passada, a gente aprendeu exatamente o acorde chamado Lá maior, não é? Vou dar aqui para vocês verem. Certo? Então esse acorde é um acorde chamado Lá maior e ele possui dois outros acordes agregados a ele, que junto com ele você pode tocar uma melodia, tocar uma música em todos os tons. Eu vou tentar ensinar da forma mais básica, mais prática, para a gente ir direto realmente ao assunto. Então vamos lá. Nós temos três notas que formam junto com Lá maior o acorde de Lá maior. Né? Nós temos o próprio Lá maior, nós temos o Ré maior, nós temos o Mi maior e fechamos com o Lá maior. Então vamos lá, vamos repetir. O Lá maior a gente já sabe como é, né? Segunda, terceira, quarta corda, certo? Então você vai atacar com o polegar na quinta corda e vai dedilhar as outras cordas, a segunda, a terceira e a quarta. Na ordem vai ser o bordão, né? A quarta, a terceira e a segunda corda e depois volta. O Ré, você vai tocar a quarta corda solta, que é exatamente equivalente à nota Ré, e vai tocar as outras notas aqui, ó. Primeira, segunda casa, terceira casa, segunda casa, certo? Os dedos vão ficar nesse formato aqui. Lembrando da posição dos dedos, certo? Da curvatura dos dedos e dele próximo ao trasto para poder ele ter exatamente uma precisão maior na nota. Ela vai ressoar de uma forma mais uniforme, de uma forma bonita, sem estar prendendo a nota. Vai ser... Então lá, eu toco o bordão com o polegar. Então vamos repetindo, a gente tem o Lá e o Ré. Vamos afinar um pouco, né? O violão tem que estar afinado e ele desafina sempre. Pronto. Repetindo, Lá maior, Ré maior. Para completar esses três acordes, a gente tem um chamado Mi maior, que é exatamente esse aqui, certo? Que você vem aqui na primeira casa, na terceira corda, segunda casa, quarta corda, e segunda casa, quinta corda, certo? E a sexta corda livre, que é chamado bordão, vai estar soando livre. Então você pode daqui dar um Mi maior.
você pode digitar as 3 cordas embaixo. Lembrando que com a armação que é feita aqui, dos dedos dos acordes, você pode também dedilhar de baixo, porque o acorde já está completo. Todas as notas que você bater aqui, elas vão ser equivalentes ao Mi maior. Né? Vamos ter cuidado com o Ré, porque o Ré maior tem que ser a partir da 4ª, né? E o Lá a partir da 5ª. Então vamos ter cuidado com essa questão da nota, de tocar ou não a nota. Então vamos lá. Os 3 acordes que formam o ciclo do Lá maior. Lá, Ré, Mi, Lá. O que é que eu quero que vocês entendam com isso? Que com esses 3 acordes, você pode tocar uma infinidade de músicas. Claro que existe variações, muitas coisas, muita coisa rica para você acrescentar essa harmonia. Mas com essas 3 notas, você é capaz de tocar qualquer música de uma forma simples, obviamente, em qualquer tom. Então, todo tom que eu for ensinar a vocês vai ter essa variação, que é o que a gente chama de tônica, 4ª, 5ª e tônica. Você pode ver que existe uma harmonia entre elas, existe uma musicalidade. Só a título de curiosidade, vamos fazer isso em Dó maior, por exemplo, onde envolve uma pestana, que eu não queria que passar isso para vocês agora, mas vamos lá, o Dó maior, o Dó, o Fá, o Sol e o Dó. 3 notas. Eu posso tocar uma grande parte de música usando apenas esses 3 acordes. No caso do Dó maior, mas a gente tá no Lá maior, então é Lá, Ré, Mi, Lá. Então, recapitulando os acordes que fazem parte do Lá maior: Lá, Ré, Mi e Lá. Pronto, recomendo que vocês aprendam esses 3 acordes, certo? Usando exatamente esse dedilhado, um dedilhado simples. E pode treinar incansavelmente até ele ficar perfeito, porque ele tem que sair exatamente dessa forma, sem corda presa, sem barulhos estranhos, sem coisas do tipo, entendeu? Ela tem que soar exatamente bem limpo e bem bonito. Bem, agora vamos falar um pouco de intervalos. Intervalos é um estudo bem avançado, mas é importante que você aprenda. É a questão do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, se você tem um Dó, o Ré, existe um intervalo entre esse Dó e Ré, existe uma distância, né? Dó, Ré. Existe uma nomenclatura para isso, né? Se você der o Dó sustenido ou Ré, cada uma dessas tem uma nomenclatura. É uma coisa um pouco complexa a princípio, mas que é importante que você aprenda, que você saiba, né? Eu vou fazer a escala aqui e vou explicar cada um para você bem devagarinho e vocês vão entendendo mais ou menos como vai ser o funcionamento. Isso não é uma coisa simples de você entender de cara, mas com o tempo vocês vão começar a perceber que vocês usam o intervalo o tempo todo. Então vamos lá. Vamos como manda o figurino. Aqui nós temos a tônica, a primeira nota. No caso aqui um Dó. Dó. A segunda nota colada é chamada de segunda menor, certo? Tônica, segunda menor e segunda maior. Então, entendendo,
É fácil você ver a contagem, né? Você vê assim a contagem crescente da coisa, mas ela funciona assim: tônica, segunda menor, segunda maior, terceira menor, certo? Tônica, segunda maior, segunda, vamos lá, tônica, segunda menor, segunda maior, terceira menor, certo? E terceira maior e quarta justa. É difícil, né? Mas vamos lá, vamos recapitular. É exatamente na ordem, vamos estudar corda por corda. Temos aqui um Lá, né? Apertado aqui dá um Dó, certo? Então, para a gente entender intervalo, é exatamente a distância que a gente tem entre uma nota e outra. A distância dessa nota aqui para essa nota aqui é uma distância de segunda menor. Isso é uma nomenclatura. Apenas a gente requer que a gente compreenda e decore de fato, né? A gente vem primeira, segunda menor, segunda maior, terceira menor, terceira maior e quarta justa. Essa nota é muito importante. É o intervalo de quarta justa, né? Então, porque a gente tem um Dó e aqui a gente tem o Fá. Então tem o Dó e o Fá. Então, o intervalo de quarta justa é fundamental para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Vamos recapitulando: tônica, segunda menor, segunda maior, terceira menor, terceira maior, quarta justa. Esse acorde aqui, junto com essa nota aqui, vai formar aquela tríadezinha, aqueles três acordes que eu estava falando. Não a tríade, os três acordes que eu estava falando, que formam que você pode tocar uma música usando eles. Então a gente usa aqui a tônica, quarta justa. E se a gente botar mais meio, quinta justa. Desculpa, quarta justa e quinta justa, certo? Quarta justa, quinta justa, quarta justa, quarta aumentada, quinta justa. Então eu quero que vocês gravem tônica, quarta justa e quinta justa. Por quê? Porque são os que formam aqueles três acordes que você toca qualquer música. Voltando isso para o Lá, a gente tem o Lá, Lá, que é aqui. Aqui você tem a quarta justa. Então você tem o Lá, a quarta justa, que é exatamente o Ré. E depois do Ré, que vem aqui, aí tem uma que a gente chama de quarta aumentada ou quinta diminuta. E tem a quinta justa, que é exatamente o que mais importa pra gente. Então a gente tem no Lá, Lá, quarta justa, quinta justa e Lá. Transformando em acorde: Lá, quarta justa, quinta justa, Lá. Deu para entender mais ou menos o que significa isso? Exatamente. Usando a combinação desses intervalos é que você forma os acordes, né? O que interessa para nós no momento é exatamente o acorde de tônica, quarta justa, quinta justa e tônica de novo, certo? Então é muito importante essa concepção de intervalo. Para a gente continuar e terminar sobre os intervalos, vamos lá para o de Dó ainda, que eu falei: segunda menor, terceira menor. Vamos lá de novo: tônica, segunda menor, segunda maior, terceira menor, terceira maior, quarta justa, quarta aumentada ou quinta diminuta, quinta justa, sexta menor, sexta maior, sétima menor e sétima maior. A próxima é exatamente a oitava nota, que equivale à tônica, uma oitava acima. Complicado, né?
Mas não é não, gente. Vocês vão aprendendo esses acordes aqui, depois no futuro vocês vão entendendo mais ou menos como funciona a parte de intervalos. Mas intervalos é um estudo importantíssimo para você entender a formação dos acordes e da harmonia em geral. Certo? Então, lá vai. Uma dica de estudo é exatamente, vamos continuar com aquela, que são os 3 acordes, certo? Você vai fazer isso, Lá, Ré, Mi, Lá. Repita isso. É exatamente a lógica que eu falei dos acordes, né? Que é a tônica, quarta justa e quinta justa. Certo? Dica de exercícios de hoje. Os acordes de Lá maior, o acorde de Lá maior com suas 2 variações. Valeu, gente, e até a próxima aula de técnica de violão. Dona Santa, também conhecida como Maria Júlia do Nascimento, nasceu no bairro da Boa Vista, em Recife, em 1877. Filha de pais libertos, ainda quando criança começou a ser chamada de Santinha, nome que a acompanhou por toda a vida. Sua família estaria ligada ao maracatu leão coroado, e neste grupo teria Dona Santa sido coroada como rainha, ainda muito jovem. Quando se casou com Vitorino, e uma vez que ele foi escolhido para ser rei do maracatu elefante, Dona Santa teria renunciado ao cetro do leão coroado para acompanhá-lo. Quase não se encontram referências à rainha nos jornais. Dos anos 1920 e 1930 até a morte do seu marido, quando teria assumido o comando do elefante. É o que se pode deduzir a partir da conferência do Prontuário do Elefante, no DOPS, no final da década de 1930, pois consta nessa documentação que a rainha é a presidente do grupo. O reinado de Dona Santa, célebre rainha do maracatu elefante, falecida em 1962, constitui ainda hoje referência de memória entre os maracatuzeiros e as maracatuzeiras. Seu maracatu é considerado modelo e Dona Santa, como uma mãe de santo e juremeira muito poderosa, é referência de conduta ética e de tradição. O maracatu elefante foi objeto de estudo do maestro César Guerra Peixe, quando esteve no Recife, no final dos anos 1940, cujas observações resultam no livro Maracatus do Recife, publicado em 1955. Quando morreu, já nonagenária, teve um enterro majestoso, digna da rainha que foi. Chico Sainz, Nação Zumbi e o maracatu. Já nos anos 90, Chico Sainz, Nação Zumbi, banda pernambucana que misturava o ritmo de rock a elementos das culturas populares pernambucanas como maracatu nação, de orquestra, caboclinho, ciranda, cavalo marinho, dentre outros, tornou-se famoso por todo o Brasil e passou não só a divulgar, como também a ser associado ao ritmo do maracatu. Nesse contexto, surgem no Recife, Olinda e arredores, além de outros estados do Brasil e até outros países do mundo, grupos culturais que, a exemplo do maracatu Nação Pernambuco, passam a executar o ritmo do maracatu, possuindo por vezes também um corpo de dança e, em alguns casos, corte real. Esses grupos muitas vezes se autodenominam como maracatus, porém, são considerados pela grande maioria dos maracatuzeiros como grupos percussivos ou ainda maracatus parafolclóricos. Para os maracatuzeiros, se algum desses grupos quiser ser considerado como maracatu nação, ele precisa possuir fundamentos religiosos nos terreiros de Xangô, denominação da religião dos orixás em Pernambuco, e o Jurema.
Falar de maracatus é também falar da abertura do Carnaval do Recife. Por conta da popularidade do ritmo do maracatu e mesmo das alfaias, o Maracatu Nação é escolhido para ser o destaque da celebração de abertura do Carnaval, mas não só por sua popularidade, como também por ser uma manifestação da cultura negra para representar a manifestação cultural. Os escolhidos foram os Maracatus Nação, considerados autênticos, ou seja, aqueles presentes nas comunidades, compostos por pessoas negras em sua maioria. Para a abertura do evento, chamaram o saudoso percussionista Naná Vasconcelos, que regia ao mesmo tempo as diversas nações de maracatu, convidadas ao passo que receberia outros convidados, como aconteceu com Marisa Monte e grandes outros artistas. Atualmente, além da visibilidade obtida através da abertura do Carnaval com os Maracatus Nação, existe também um espaço garantido na Noite dos Tambores Silenciosos, que na última década foi remodelada, obtendo mais destaque entre os eventos do Carnaval. Agora estamos com a alfaia, também conhecida como tambor. Vamos executar agora o toque de Luanda, tá? Vamos fazer agora um martelo para vocês. Malê. Bom, vou fazer uma pequena demonstração aqui dos tipos de maracatu que a gente fez, certo? Primeiro o baque virado. A loucura que é o baque solto, né? Bom, a origem do violão. Temos muitas hipóteses para o surgimento do violão. Uma delas é que o violão seria derivado de um instrumento chamado quétara grega, que com o domínio do Império Romano passou a chamar-se cítara romana. Era também denominada de fidícula. Teria chegado à Península Ibérica por volta do século I d.C. Esse instrumento assemelhava-se à lira, né? E posteriormente foram unificando esses braços, formando um braço só, onde foi colocada uma cravelha com 3 cordas. A esse braço foram acrescentadas divisões transversais, trastes, para que se pudesse tocar várias notas na mesma corda. Ia ser tocado na posição horizontal. Assim ficaram estabelecidas as principais características do violão.
A segunda hipótese para a origem do violão seria o alaúde, derivado da Arábia, que foi levado para a Península Ibérica através da invasão muçulmana, sob o comando de Taris, por volta dos anos 711 e 718. O alaúde árabe que penetrou na época das invasões foi um instrumento que se adaptou perfeitamente às atividades culturais da época e em pouco tempo fazia parte das atividades culturais da própria corte. Aí nós temos duas origens possíveis. Uma que é a guitarra mourisca, derivada do alaúde, e outra é a guitarra latina, derivada da quétara grega. Isso mostra claramente as origens bem distintas do instrumento, uma árabe e a outra grega, que coexistiram nessa época na Península Ibérica. Vemos, portanto, como a origem do violão e sua evolução estiveram intimamente ligadas à Espanha e à sua história. Na próxima aula, veremos mais da evolução do instrumento maravilhoso.